Hi, guys! Estamos aqui de novo e agora nós vamos preparar todas as aulas, falar, comentar as aulas dessa semana, tá? Então, vamos por dia. Primeiro, segunda-feira. Bom, seguinte, galerinha, tô aqui de novo para ajudar minha mãe e hoje a gente vai fazer a lição de matemática, capítulo 2, operações fundamentais, sessão antes de seguir, exercícios 11 e 12, da página 51, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, na primeira atividade, que é a de matemática, da segunda-feira, vocês irão fazer a página 50 e 51. Os exercícios deste livro, ele fala sobre multiplicação. Então, a gente vai treinar a multiplicação. Lembra aquela tabuada que eu mandei junto com o material? Então, agora vocês vão usar ela, tá? Pode consultar. Mais pra frente eu quero tudo, ó, decorado, hein? Mas por enquanto pode consultar. Então nós vamos fazer aqui no primeiro exercício, que na verdade na página 50 ele é o exercício de número 8. A gente vai fazer algumas continhas, né? Algumas operações de multiplicação. No exercício 10, nós temos aqui situações problema. Então, existe uma situação problema e você vai ter aí alguns questionamentos em que vocês terão que fazer multiplicações para resolvê-lo, tá? No exercício 11, vocês vão precisar do caderninho. Então, vocês vão pegar o caderninho e vão fazer a operação de multiplicação, né? Dentro dessa situação problema, resolver no caderninho. Arma, continha, tudo bonitinho, faz a operação e coloca a resolução no caderninho de matemática. Bom, no exercício 12, nós temos aí uma situação em que ele dá a seguinte afirmação: a cada R$ 150 em compras, ganhe 2 cupons para concorrer a um lindo smartphone. E dentro desta afirmação, terão algumas situações, problemas que vocês terão que resolver aqui embaixo, tá? Alternativa A, B e C. E essas operações, elas envolvem, com certeza, multiplicação. Então, tenham aí a sua tabuada à mão para consultar. Nesse primeiro momento pode, hein? Depois eu quero decorado, não esqueça. Então é isso, vamos lá. E nessa segunda-feira a gente tem também língua portuguesa. Verdade, ó, capítulo 2 de malas prontas, sessão já aprendi, exercícios 1 ao 5, páginas 74 e 75. Agora nós vamos falar sobre língua portuguesa. Então, na matéria de língua portuguesa que vai para essa semana, na segunda-feira, nós temos a sessão Já Aprendi. Na sessão Já Aprendi são exercícios que vocês já fizeram conteúdo, já estudaram em sala de aula e agora vocês vão treinar esses exercícios, tá? Então, é treino deste conteúdo, tá? Vocês vão fazer a página 74 e a página 75. Na página 74, no exercício 1, tem uma pintura aqui no chão em que fala a palavra pare e tem um acento na letra A. Então, nós já vimos em sala de aula que não poderia ter acento na letra A. Olhem para a terminação desta palavra. Lembra da regrinha? Todas as palavras que terminam com A, E, O, AN e EN, elas não podem ser acentuadas, porque elas são paroxítonas não acentuadas. Exemplo, a palavra menina termina em A, não tem acento. Então, qual é a classificação dessa palavra? Paroxítona. A palavra, por exemplo, menino, termina em quê? Em O. Se termina em O e não tem acento, então ela é classificada como paroxítona. Vocês lembram, vamos agora a uma curiosidade, vocês lembram quando que ela é classificada como oxítona? Então, é claro que a gente tem as palavras que são acentuadas. Essa segue aquela regrinha que a gente não pode esquecer. Se o acento está na última sílaba, ela é oxítona. Se o acento está na penúltima sílaba, ela é paroxítona. E se o acento estiver na antepenúltima sílaba, ela é proparoxítona. Mas se ela não tiver acento para ser paroxítona, entra naquela regrinha, tem que ter terminação A, E, O, EN e AN. Agora, quando que é uma oxítona não acentuada? Então, as palavras que não são acentuadas e são classificadas como oxítona, elas têm que ter a seguinte terminação: L, R, Z, X, U, I, N, in, on, tá bom? Então, só para lembrar, depois tem que dar uma memorizada nessa regrinha.
No exercício 2, vocês vão fazer atividades de grafia. Então, vocês vão analisar a escrita das palavras. Como que ela está escrita, tá certo ou errado? Então, terão que assinalar aí uma das alternativas. Ah, perdão. A das alternativas é no exercício 3. Então, vamos lá. 2. Identifique a palavra grafada incorretamente em cada item e reescreva corretamente. Então, vocês vão ver qual está errado e vão reescrevê-la da forma certa. No exercício 2, sim. Agora é um exercício de alternativa. Então, neste exercício, vocês terão que assinalar... Não pode olhar aqui no meu, hein? Vocês terão que assinalar a palavra... uma alternativa em que as palavras sejam paroxítonas, tá? Então, olha lá, assinale a alternativa em que as palavras paroxítonas estão acentuadas segundo a mesma regra. Então, terminação. Aquela primeira regra que eu falei pra vocês é apenas para as palavras que não possuem acento, né? Então, vamos lá. Exercício 4. Então, G ou J? Como que se escreve essas palavras? Qual é a grafia correta? É com G ou é com J? No exercício 5, tem um texto e dentro deste texto vocês terão que trabalhar os adjetivos e as locuções adjetivas. Só para lembrar, por exemplo, vamos ver uma locução adjetiva para céu. Céu do quê? Locução adjetiva, hein? De estrelas? Pode ser? E se eu quiser dar um adjetivo? Céu estrelado. Então, quando eu coloco esta preposição, esse dezinho aí junto com a minha característica, a minha qualidade, eu estou colocando uma locução adjetiva. E quando eu só dou a característica, aí sim um adjetivo, tá bom? Então, são esses exercícios que vocês terão aí que treinar, fazer com bastante calma. Tentem fazer tudo. Caso ainda fique dúvida, não se preocupa. Deixa que assim que nós retornarmos, aí a Miss vai esclarecer todas as dúvidas para vocês, tá bom? Na terça-feira nós temos História. Verdade. Capítulo 2, Cidadania em Construção, a formação do Brasil. Como se forma um povo, de colônia a nação. Páginas 34 e 35. Agora nós vamos falar sobre a disciplina de História. Nesta disciplina, eu quero que vocês façam a leitura deste texto que fala como se forma um povo, de colônia a nação. Então, ele conta toda a história, né? Ele conta um pouco, ele fala como é que forma um povo, como é que a nação forma, como é que a gente constrói a cultura, as características de um povo. Então, é legal que vocês façam essa leitura com bastante calma, depois vão ter os exercícios na próxima sessão, mas façam essa leitura para ter um entendimento e pensar um pouquinho sobre o assunto. Ele começa com alguns questionamentos que são muito importantes. Ele fala assim: você já pensou o que significa ser brasileiro? Já pensou? Então, o que significa ser brasileiro? Por que moramos em um país que, mesmo com tantas diferenças culturais, ainda assim é unido e que se reconhece como uma nação? Olha só. Então, a gente tem várias diferenças culturais, né? Se você viaja um pouquinho, vai lá para o sul, é completamente diferente aqui do sudeste, ou então para o nordeste. Então, a gente tem várias culturas que foram trazidas de povos diferentes. Então, é importante que vocês leiam com muita atenção e não só ler, mas que pense também um pouquinho sobre esse assunto. Então, fica a dica de leitura aí para vocês no conteúdo de História. Na quarta-feira, nós temos Geografia. Capítulo 2, A Vida de uma Rede. O clima é um acaso. Seção Antes de Seguir. Páginas 34 e 35. Neste conteúdo, a gente vai fazer primeiro a leitura do texto, que está na página 34, que fala sobre cada clima é um caso. Então, ele fala sobre o clima, né? O que é clima, tempo atmosférico. Então, dá uma revisada no conteúdo que foi visto anteriormente. E aí, depois, na página 35, nós temos algumas questões sobre o que foi lido e também sobre o conteúdo que você pode observar, relacionar este conteúdo, que você pode observar em relação à sua cidade. Então, ele fala assim: explique como ocorre a definição do clima de um local. Então, como é que é o clima de um local? Depois ele fala assim: marque a alternativa que corresponde à definição de clima. Então, o que é clima?
Então, é importante fazer uma leitura bem feita deste texto para que você possa ter um bom entendimento do que é clima, de como funciona, para que você possa selecionar aqui a alternativa correta. E aí, na questão 3, nós temos a seguinte pergunta: observe a arquitetura da sua casa. Ela é adequada para climas quentes ou frios? E explique ou justifique a sua resposta. Então, você vai justificar como é que é, se você mora em apartamento, casa. Importante também, às vezes, o telhado, né? Em todos os lugares tem que ser desta forma. Quando a gente tem neve, por exemplo, como é que é? Então, o que você... A construção, tipo de construção, material que é feito a sua casa, você acha que é adequado? É madeira? É tijolo? Você acha que ser de tijolo é mais quente ou mais frio? Ou ser de madeira ajuda? Então, como é que quando você viaja ou visita alguns lugares que são com um clima mais ameno, um clima mais frio, você acredita que as construções são iguais às que a gente tem aqui em Santos? Ou quando você vai para um lugar mais quente ainda do que a gente tem aqui, por exemplo, no Nordeste, né? É o mesmo tipo de construção? Então, como é que você acha que está adequado a construção da sua casa? Ela está adequada ao lugar onde você mora e você acha que ela é feita para climas quentes ou frios? Tá bom? Então, ficou aí a dica para geografia. Na quinta-feira, nós temos história. Capítulo 2, Cidadania e Construção, a Formação do Brasil. Seção Aprendendo Mais. Construção de um País, páginas 36 e 37. Para esta quinta-feira, eu tenho uma outra indicação de leitura de história. Então, é o Aprendendo Mais. Então, ele fala um pouco sobre a independência do Brasil. Nós que fomos um povo, nós brasileiros aqui, o Brasil, que foi um povo dominado por muitos anos por Portugal, pelo país de Portugal, tivemos a nossa independência. Então ele conta um pouco de como foi isso, quando isso aconteceu e quais foram as características, o que é ser um país independente, tá? E aí depois na página 37, isto aqui é na página 36, o Aprendendo Mais. Na página 37 a gente tem a construção de um país. Então, como que o Brasil se formou um país, né? Então, como é que ele se forma um país? Ele deixa de ser uma colônia? Quais foram as consequências? O que ele sofreu? O que aconteceu para que ele se tornasse um país como ele é hoje? Então, outra dica de leitura, não esqueçam, leiam. Bastante importante. É importante fazer uma boa leitura e uma boa reflexão sobre o assunto para depois ter uma facilidade maior na hora da resolução das questões que serão cobradas na próxima sessão, tá bom? Sexta-feira, Ciências. Capítulo 1, Água é Vida. Exercícios 2 e 3 da página 33. E agora vocês vão ficar com 2 vídeos que são indicações do Tá na Mídia, da seção Outras Fontes, que vão ajudar vocês aí na explicação do conteúdo e ajudar a fazer aí o exercício 2 e 3, tá bom? Beijos, tá? Obrigada por tudo. Torcendo novamente para que tudo dê certo, para que nós possamos voltar, mas enquanto isso, não deixem de fazer as atividades, hein? E nada de passeio, quarentena, hein? Nada de shopping, tem que se prevenir, né? Tem que se prevenir, exato. Bastante álcool gel na mão, as mãos sempre limpinhas, tá? Pouco contato com outras pessoas, apenas quando realmente precisar, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até mais, tchau! Smile and Learn. Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas para eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido? É um dos estados da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em 3 estados: líquido, como este suco de morango, sólido, como este picolé, e gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está, e o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido.
A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Tá vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só, elas parecem um pouco loucas. Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Isso é tudo sobre os estados da matéria. Muito interessante, né? Bom, eu tenho que ir, senão eu não vou vender nenhum picolé. Tchau! Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. A Amazônia pede socorro. O aventureiro Gerard Moss registra uma cena impressionante que documenta a destruição da floresta para a expansão da agricultura. Parece um cogumelo atômico em plena floresta amazônica, no norte de Mato Grosso. É uma queimada que libera gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento da Terra. É para lá que vai o explorador ambiental Gerard Moss. Ele quer filmar a destruição de perto. Gerard, a mulher Margie e um grupo de cientistas brasileiros estão envolvidos no projeto Rios Voadores. Eles pretendem comprovar a teoria de que a floresta amazônica é responsável por grande parte da chuva que cai em quase todo o Brasil. Bom, é claro que os dados científicos desse projeto são importantes, mas igualmente importantes são os depoimentos das pessoas que vivem nessas regiões amazônicas. Na época nós viemos, chovia às vezes 19, 20 dias direto assim, sabe? Sem abrir sol. Agora não, chove um pouco e já logo tem sol. Este piloto diz que antigamente no inverno só voava em Mato Grosso com auxílio de aparelhos por causa das chuvas. Hoje não tem inverno mais. Hoje em dia são chuvas esparsas, chove aqui, chove acolá. Menos floresta, menos chuva. As plantações, principalmente de soja, invadem a mata. O avião de Gerard agora está bem perto da coluna de fumaça. Ao redor, uma área imensa, repleta de vegetação calcinada. Gerard caminha entre os troncos, alguns ainda em chamas. Horas atrás, isso era uma floresta. Gerard está fazendo coleta de água da chuva e dos rios. Assim, será possível determinar com precisão a origem da chuva que cai nas regiões centro-oeste, leste e sul do Brasil. Saber se a chuva realmente chega a essas regiões graças aos rios voadores, o vapor de água liberado pela floresta amazônica. O aviador está chegando agora à aldeia Iualapiti, no Alto Xingu, Mato Grosso, para encontrar seu amigo, o cacique Aritana. O cacique também se queixa do desmatamento em Mato Grosso e da diminuição das chuvas. O tempo da chuva chegava certinho, mas agora não tem mais isso, muito calor aqui. O governo tem anunciado a queda gradual do desmatamento na Amazônia, 27 mil quilômetros quadrados em 2004, 18 mil em 2005 e 14 mil em 2006.
boa notícia, mas ainda assim é muita devastação. É preciso atingir com urgência o desmatamento zero e depois o reflorestamento. A mata não pode mais ser derrubada. Tem que ser replantada. Tem que existir uma outra maneira da humanidade sobreviver, não derrubando mata. Vai. Na quinta-feira nós temos História. Capítulo 2, Cidadania em Construção. A formação do Brasil. Ai, errei. Eu falava que eu ia fazer um joinha. De novo? De novo um joinha. Vai. Vai. Olha... Vai. Calma. É o que é? Quarta-feira... Eu vou colocar, ó. Tô fazendo Quinta-feira é isso. História, né? Aí tu coloca nos dias de gravação. Eu vou colocar, vai. Legal. Quinta-feira nós temos... É história. Calma. Quinta-feira nós temos História. Nossa, tô sem voz. Calma. Nossa, mas vou ter que ficar com medo até de receber os vídeos, né? Que Vai a passar professora sem voz coronavírus. com coronavírus. É, calma. pelo vídeo.